Carolyn e Roger Perron eram um casal como qualquer outro. Eles estavam de mudança, e por ter 5 filhos, precisavam de uma casa espaçosa. Depois de muita procura, acharam que parecia ser a casa perfeita na zona rural de Rhode Island. A casa ficava em uma fazenda em Harrisville, conhecida como Antiga Propriedade de Arnold. O terreno era bem espaçoso e a casa era tão grande quanto, com 14 quartos. Mas não demorou muito tempo para que a família se arrependesse de ter se mudado para aquele lugar. O ano era 1970. A família era composta por 7 membros: Carolyn e Roger Perron e suas filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Logo nas primeiras noites que passaram nessa casa, as crianças já relataram ter presenciado coisas estranhas. Era comum que elas viessem acordar Carolyn dizendo que estavam ouvindo vozes que saíam das paredes. Também diziam que viam pessoas mortas flutuando ao redor da fazenda. As 5 meninas eram divididas em 3 quartos. Cindy e April dormiam em um quarto, Nancy e Christine dormiam em outro, e Andrea tinha um quarto só para ela. Mas, segundo a própria Andrea, suas irmãs constantemente batiam na porta do seu quarto pedindo para dormir junto com ela. Elas vinham tremendo e chorando, dizendo que precisava de companhia. Desde que vieram para casa, eles sabiam que tinha alguma coisa de errado com a propriedade. Pois assim que compraram, o vendedor alertou eles para deixar as luzes acesas todas as noites. Durante o tempo que a família passou na casa, todos eles, incluindo os pais, mas principalmente as crianças, relataram terem presenciado coisas inexplicáveis. De início, era comum que as crianças avistassem entidades inofensivas. Tinha algumas aparições que surgiam frequentemente, de forma que as crianças estavam até se acostumando com a presença delas e até gostavam delas de alguma forma. Havia um fantasma que era visto que cheirava a flores. Havia um com aparência de homem que dava um beijinho de boa noite em todas as meninas antes de dormirem. E havia um espírito que literalmente faxinava a cozinha. Os Perron disseram que às vezes ouviam sons de vassoura e quando desciam, a vassoura estava num lugar diferente de onde eles tinham deixado, e havia um montinho de sujeira como se tivessem sido varridos mesmo. Um fantasma que as crianças desenvolveram bastante afeição era um tal de Manny. Esse Manny surgia de repente nos cômodos onde as crianças estavam e ficava observando elas. Não de um jeito assustador, mas de um jeito engraçado. Ele até ria das brincadeiras delas, mas ele desaparecia de repente se olhasse nos olhos dele. Acreditam que aquele seja o fantasma de Johnny Arnold, um homem que se suicidou se enforcando no sótão da casa lá para 1700. Mas além desses fantasmas, umas outras coisas estranhas também aconteciam. Camas levitavam, objetos deslizavam pelo chão, cadeiras eram puxadas e quadros caíam das paredes. É claro que a família ficava aterrorizada com tudo isso. Carolyn então vai atrás de descobrir tudo possível sobre a propriedade e o terreno. A casa foi construída em 1736. E cerca de 8 gerações de famílias moraram na propriedade até o ano de 1970. Curioso é que a maioria desses residentes se depararam com um fim trágico. Um desses residentes foi a senhora John Arnold, que se suicidou se enforcando nas vigas do celeiro com 93 anos. Naquela casa também houve o estupro e o assassinato de uma criança de apenas 11 anos, chamada Prudence Arnold. Próximos ao território da casa também houveram mortes por congelamento no inverno e afogamento num rio que havia próximo. A quantidade de mortes que aconteceu naquele terreno era extremamente anormal. As últimas famílias que tinham ficado na residência antes dos Perron também tinham relatado experiências sobrenaturais. Quanto mais tempo passava e quanto mais Carolyn e Roger descobriam sobre a história da casa, mais fantasmas as crianças diziam ter visto. De início, é claro, eles pensaram em sair de lá o mais rápido possível, já que aquilo tudo estava assustando muito eles, mas haviam 2 fatores. O primeiro é que depois da compra da casa, a condição financeira deles ficou um pouco ruim. O segundo é que, por mais que as crianças sentissem medo dos fantasmas, elas choravam e se esperneavam dizendo que não queriam deixar o terreno. De alguma forma, as crianças diziam que amavam ali. Tudo isso fez a família permanecer na residência por cerca de 10 anos. Depois de um tempinho, as crianças pararam de avistar apenas fantasmas legais e começaram a avistar fantasmas um pouco agressivos. Algumas entidades puxavam a perna e o cabelo das crianças. Às vezes as portas da casa batiam super forte repentinamente, fazendo a casa inteira tremer. Direto, Carolyn era acordada por um espírito que ficava gritando "Mamãe, mamãe", imitando a voz de suas filhas. Cindy, uma das filhas, dizia que tinha um fantasma que gostava de sussurrar especificamente nos ouvidos dela. Ele sussurrava que haviam 7 soldados mortos, enterrados no muro. Houve um espírito também que era tão maligno que a família inteira entrou no consenso de nunca falar sobre ele. A única coisa que já disseram sobre ele foi: digamos que era um espírito masculino muito ruim na casa com 5 meninos.
o que já torna um pouco óbvio o que ele teria feito. A pessoa que vivia antes dos Perron naquela casa era um padre. Quando foram atrás dele, ele disse para a família que nunca tinha tido nenhum problema com os espíritos. E isso se dava porque ele tinha Deus ao seu lado, diferente dos Perron, que não eram religiosos. Por não ser religiosos, isso dava brecha para os espíritos agirem. Também teve o espírito de uma mulher que aterrorizou principalmente Carolyn. Esse espírito se chamava Bathsheba Sherman. Acredita-se que aquela mulher em vida foi uma satanista praticante de bruxaria. Ela viveu na casa no século XIX e morreu se enforcando em uma árvore que ficava atrás da casa. Os alvos dessa entidade eram apenas Carolyn e Roger, sendo que ela odiava Carolyn e parecia ter uma espécie de paixão por Roger. O espírito de Bathsheba era descrito como tendo um rosto distorcido, semelhante a uma colmeia ressecada. Seja lá o que isso signifique. Seu rosto era coberto por teias de aranha e vermes rastejavam por ele. Além de que ela não havia nenhuma característica humana em suas feições, como expressões faciais. Toda vez que seu espírito se fazia presente, um odor extremamente desagradável e pútrido permeava o ambiente. Bathsheba vivia naquela casa no século XIX junto com um homem chamado Judson Sherman. Ela no geral vivia uma vida extremamente solitária e era odiada pelos membros da comunidade daquela cidade. Isso porque espalhou-se uma história de que ela havia sacrificado o próprio bebê para Satanás. O corpo do bebê foi encontrado empalado na cabeça por uma coisa afiada. Acredita-se também que ela tenha tido mais 3 filhos, mas nenhum sobreviveu para além dos 4 anos de idade. Quando ela se suicidou na árvore em 1885, o legista responsável por catalogar a morte dela disse que nunca tinha visto nada parecido, pois o corpo dela, depois de morto, teria se solidificado igual pedra. Claro, por ser antigo, tudo isso pode ser apenas uma história inventada, mas definitivamente que ela não era uma mulher boa. Como disse antes, esse espírito parecia odiar Carolyn, mas amar Roger. Constantemente as máquinas e aparelhos da casa paravam de funcionar repentinamente e Roger tinha que levar eles no porão para consertar. Quando ele ia pro porão, era comum ele avistar Bathsheba esperando por ele. Ela respirava perto do seu pescoço, acariciava ele e passava a mão pelas suas costas. Fantasma talarica, foda-se. Em um artigo de 1977 foi descrito: Carolyn disse que acordou antes do amanhecer em uma manhã e encontrou uma aparição ao lado de sua cama. Era a cabeça de uma velha pendurada sobre um velho vestido cinza. Uma voz reverberava: Saia, saia, eu vou te expulsar com a morte e com a melancolia. Isso seria Bathsheba tentando obrigar Carolyn a sair da residência. Estava claro que aquele espírito estava apaixonado por Roger e queria que Carolyn ficasse fora da casa para ter Roger só para ela. Bathsheba literalmente torturava Carolyn. Constantemente ela era beliscada, objetos eram arremessados contra ela, ela levava tapas e também tentava assustar ela com fogo, já que ela tinha medo. Conforme o tempo passava, os ataques iam ficando cada vez mais agressivos. Certo dia, Carolyn disse que sentiu uma pontada extrema de dor na sua perna, e quando foi ver ela estava sangrando perfurada, como se ela tivesse sido realmente ali, atacada por uma agulha. Em algum momento perceberam que Carolyn não era 100% ela. Bathsheba de alguma forma estava tentando possuir o seu corpo e manipular suas ações. Roger, acreditando que sua esposa estava possuída, contacta os Warren, e é aí que eles entram na cena. Ed e Lorraine Warren são um famoso casal de demonologistas que se envolve com o paranormal e resolvem casos. Vocês provavelmente já ouviram falar deles. Lorraine era sensitiva para o paranormal, e no momento que ela pisou no terreno daquela casa, ela sentiu uma coisa que nunca havia sentido antes. Ela sabia que algo maligno estava acontecendo ali, como se a própria aura do local tivesse sido enegrecida por conta de todas as mortes. Carolyn ia perdendo o controle do seu próprio corpo com o passar do tempo, enquanto o casal, os Warren, faziam o possível para tentar exorcizar aquele espírito. Eles faziam sessões espírita para tentar contactar os mortos e abençoar os cômodos da casa. Conforme o tempo passava e o casal continuava ali, os espíritos iam ficando cada vez mais presentes na cena e mais agressivos. Vendo que eles não estavam fazendo bem, Roger expulsa os Warren da casa e eles abandonam o caso. And I know that whatever attacked my mother had all the power that it could have ever needed to claim her life. It did not want to kill her. It wanted to make its presence known to the Warrens, and it did so very dramatically. But when they left the house that night, they did not even know if my mother was dead or alive. Wow. And they came back a couple of months later to see how she was doing, if she was still with us. Ed e Lorraine Warren descreveram depois que dos 50 anos que eles passaram trabalhando e resolvendo casos,
o caso da família Perron foi o mais aterrorizante e o pior caso que eles já enfrentaram. Diferente do fim de Invocação do Mal 1, que é inspirado nessa história, a verdade é que não teve um final exatamente feliz. Os 10 anos que eles passaram nessa casa foram 10 anos enfrentando o sobrenatural diariamente. Quando eles deixaram a casa e se mudaram para outro lugar, eles nunca mais relataram nenhum caso sobrenatural. Todos aqueles espíritos viviam apenas naquela casa. Andrea Perron ficou famosa escrevendo livros que relatam experiências dela e de suas irmãs enquanto viviam naquela casa. Depois dos Perron, outras pessoas compraram e passaram a viver naquela casa. Essas outras famílias que se mudaram para lá também relataram coisas sobrenaturais, como avistamento de fantasmas e objetos deslizando pelo chão ou flutuando, mas nada tão alarmante quanto foi com os Perron. Inclusive, em 2019, a casa foi comprada por um casal de investigadores paranormal e a casa virou uma espécie de ponto turístico. Ouvi dizer que você pode pagar para passar uma noite lá e ver como que é. Em 2013, o filme Invocação do Mal foi lançado, se baseando nessa história dos Perron. Claro que o filme não é totalmente fiel aos relatos, já que é um filme e eles tiveram que deixar mais emocionante. Mas eu tô citando o filme porque coisas curiosas aconteceram durante as gravações dele. Vários atores que participaram desse filme relataram que hematomas misteriosos surgiam em seus corpos de repente. Luzes de cena do estúdio ficavam piscando, apagando ou pifando de repente, e vários equipamentos eram danificados e se quebravam. A própria Vera Farmiga, que é a atriz da Lorraine Warren no filme, relatou que certo dia durante as gravações do filme, marcas de garras surgiram em sua coxa. I opened my computer and there was these claw marks across the next morning I woke up in my own bed. And the same claw marks appeared on my thigh. Não só isso, como quase todas as noites ela acordava às 3 ou 4 horas da manhã sem ninguém ter acordado ela, o que não acontecia antes. Além de que durante todo o tempo que durou as filmagens, ela sentia que estava sendo vigiada ou julgada por alguma espécie de entidade. Because from the age of 12, when I first saw a full body apparition, I knew there is something beyond our mortal existence. I'm still not quite sure what it is, but I do know that it exists. I think that it was a true gift to me. And when you're touched by spirit, it's a gift that you can never return. You can turn your back on it and pretend that it didn't happen, or you can embrace it and accept it and garner from it what can give you the freedom to live your life in a victorious way. And that's what I've done. Enfim, este é o caso.